Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui para juntos nós estudarmos mais um pouquinho da preciosa Palavra de Deus. E hoje o tema é aves de rapina. E nós vamos estar falando a respeito de um texto que está lá em Gênesis 15, que aconteceu com Abrão. Esse texto é maravilhoso. Deus renova a promessa que já tinha feito para Abrão. E ele diz assim numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Ai, que coisa mais linda, né? Deus falando com Abraão. Mas Abraão pergunta: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco? Versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Que promessa extraordinária, não é mesmo? No versículo 6 diz que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. A fé de Abraão trouxe crédito para a vida dele. E ele então, com muita alegria, ele vai prestar um culto ao Senhor. E ele então arma o altar, coloca os animais e sacrifica aqueles animais. Mas no versículo 11 diz que as aves de rapina, elas desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Aves de rapina são caçadoras, elas têm visão bem desenvolvidas, elas têm garras afiadas, né, fortes, unhas amoladas, elas têm o bico curvo também afiado, preparado para comer, para rasgar a vítima, né, para comer a sua carne, né, e ela faz isso com muita violência. São muitos os exemplos. É o gavião, é o urubu-rei, falcão, coruja. Nós temos a águia, muitas aves de rapina. E esse texto me ensina lições preciosas. A primeira, olha só, Abrão, ele estava em sintonia com Deus. Deus tinha dado promessa, renovado promessa para ele, para a vida dele. Ele creu, ele foi adorar a Deus, mas aquelas aves começaram a perturbar, a querer impedir, né, impedindo aquela adoração. E ele então enxotava. E a ideia hoje, para mim e para você, hoje existem aves de rapina que rodeiam a nossa vida, muitas vezes nosso lar, dificulta a nossa paz, a nossa harmonia, os nossos relacionamentos. Existem, né? Lá em 1 Pedro 5:8, nós temos que Pedro diz o seguinte: olha só, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar, alguém que dê brecha, né? Daí ele ensina no versículo 9: resistam-lhes, permanecendo firmes na fé. Então, Pedro fala: olha, isso ainda acontece. Há situações em que vão querer impedir, né, pessoas, circunstâncias, o inimigo das nossas almas, querer impedir que nós adoremos a Deus, que a gente busque a Deus. E eu fiquei pensando quais seriam, assim, na prática, no dia a dia, coisas, pessoas, situações que representam essas aves de rapina, que impedem ou dificultam o nosso culto, nossa adoração a Deus. Muitas vezes são pensamentos maus, né,
preguiça, comodismo. Às vezes a gente lutar com motivação errada, às vezes por ambição, para querer superar o outro. Às vezes são conversas tolas, amigos, né, que nos afastam de Deus. São muitas, né? São também, às vezes, perdas de emprego, pessoas que se afastam, pessoas que amamos, às vezes doenças, às vezes bens, né, que a gente começa a idolatrar, com medo de perder, começa a ter atitudes erradas, televisão, situações, celular, na internet, que pode nos afastar de Deus, fazer com que a gente deixe de adorá-lo. São situações que nos envolvem, né? E essas aves de rapina, elas podem fazer um desastre na nossa vida, roubar a nossa fé, roubar a nossa paz, a nossa alegria e deixar a gente azedo, às vezes triste, né, mal-humorado, parece que a gente não tem mais paciência, não tolera, né, as coisas, as pessoas, qualquer coisa a gente se ofende e o coração desse azedume, né, fica ingrato, a gente não valoriza aquilo que Deus tem dado. E mesmo assim, a gente não assim, vai ficando irado, magoado com as coisas, né? Não perdoa, não pede perdão. São aves de rapina, né? Situações, pessoas, momentos que a gente passa. E como Abraão, nós devemos impedir que essas situações, tudo isso que acontece, afete a nossa consagração, apale a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Porque essas situações, esse agitamento, essas atividades faz com que a gente comece a duvidar. Será que Deus se importa, né? Esse ativismo da gente, será que Ele ouve a nossa oração? A gente vai se afastando, né? Porque a gente vai sendo, os barulhos desse mundo, as atividades desse mundo vão nos envolvendo, né? E a gente vai perdendo, às vezes, né? Aquele amor pela palavra, aquela fé em Deus. São aquelas aves que comem, né? Aquelas sementes que Deus plantou, as promessas que Deus fez. E a gente vai se afastando. Eu não sei como você está, mas busque a Deus, que eu e você não deixemos de crer. Lá em Isaías 43, versículo 13, diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Nada nem ninguém pode ter o poder de nos afastar da fé em Deus, da confiança em Deus. Eu estava me lembrando de uma história verídica que eu ouvi, aconteceu em Campinas. Um pastor foi chamado para ir num hospital para orar por uma criança que estava na UTI. E ele foi ali naquele hospital e quando ele chegou ali, ele conta que ele chegou lá na UTI procurando porque a pessoa responsável para ele poder até entrar na UTI e orar pela menina, que a mãe havia pedido, e tinha alguns médicos, e a enfermeira então comentou: é um pastor, vai orar pela fulana. Daí diz que eram 3 médicos e eles riram, e eles falaram assim: o que uma oração pode fazer se a medicina não puder fazer? O que é uma oração perante a medicina, né? E diz que aquele pastor, ele ficou tão envergonhado, ele falou assim que deu vontade de sair correndo, de sumir, né? Ele ficou, a fé dele foi abalada. Daí a mãe da menina chegou e falou: pastor, que bom que o senhor veio, vem aqui orar. E ele foi orar, ele entrou no local onde a menina estava e orou por ela. Mas assim, diz que ele estava com a fé bem abalada. Conta-se que a menina, de madrugada, ela levantou da cama, ela estava deitada, ela sentou na cama e ela então começou a chamar as pessoas, e uma enfermeira foi até ela e ela falou: moça, me deixa eu ir embora, porque o médico falou que eu estou liberada, você só me dá o que comer, que eu estou com fome, e chama minha mãe, que eu quero ir para minha casa. A enfermeira disse que ficou muito assustada e falou assim: que médico que veio aqui? Veio um homem aqui e falou que era para eu te chamar e para eu ir para casa.
Isso aconteceu agora, recentemente. Um pastor contou essa história. Deus é um Deus que traz cura, é um Deus que liberta, é um Deus que traz mudanças na nossa história. Abraão já idoso, Sara já idosa, e Deus deu um filho para eles, chamado Isaac. Esse é o nosso Deus, é um Deus de milagres, é um Deus de bênção, é um Deus em quem nós podemos confiar. Mas nós precisamos enxotar, né? Jogar fora, assim, expulsar aquilo que pode atrapalhar a nossa fé, a nossa incredulidade, e trazer incredulidade ao nosso coração, que a gente possa fazer isso. E eu aprendo lá com Pedro, né? Pedro nos ensina como que eu posso realmente expulsar essas aves de rapina. Quais são as armas? E ele diz: vigiem, presta atenção no que está acontecendo, na sua conduta, nas suas conversas, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e afasta aquilo que atrapalha a sua fé, o seu relacionamento com Deus, a sua oração, a sua devoção, o seu compromisso com Deus. Ore sem cessar pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus amigos, né? Creia que Deus é o Deus do impossível, Ele pode fazer um milagre, coisas extraordinárias. Se o homem não pode, se a medicina não pode, Deus pode. Deus pode fazer todas as coisas, se esse for o projeto dEle, se essa for a vontade dEle. Nós devemos, isso vale para mim e para você, nos apegarmos ao nosso Deus, lutar, né? Lutar para aquela semente que Deus colocou no nosso coração, para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela frutificar. Eu devo então vigiar, eu devo me apegar, encher o coração meu com a palavra dele, buscar o Senhor, né? Eu lembro da minha mãe, numa época muito difícil da nossa vida. Ela começou a acordar pela manhã e a falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela falava o Salmo 23, versículo 1, e ela levantava e ia fazer as coisas, e Deus nos abençoou numa situação quase que impossível. Nada faltava para a gente, porque Deus nos abençoava. Que eu e você não coloquemos dúvida, interrogação na nossa vida, mesmo nos momentos impossíveis, nas nossas lutas. Eu não sei o que você está passando, mas vá adorar, expulsa pensamentos de incredulidade, decore versículos, ouça mensagens bíblicas. Eu tenho feito isso na minha vida e Deus tem tratado do meu coração. Estou lá na cozinha arrumando, né? A cozinha, lavando os pratos, eu estou ouvindo a palavra, eu estou louvando a Deus. Ai, como isso tem feito bem para mim, sabe? Eu preciso fazer isso, porque isso tem fortalecido a minha fé, ouvir a palavra, estudar, meditar na palavra, adorar esse Deus. Mesmo que as coisas não aconteçam, que você não que você fala: não estou vendo nada acontecer. Mas creia pela fé, assim como Deus deu a Isaac para Abraão, Ele pode trazer uma resposta ao teu coração. A resposta que você espera, ou Deus pode trazer algo muito melhor, porque Ele tem algo melhor para a nossa vida. Então, que eu e você não deixemos de adorar. E que o Espírito Santo aumente a nossa fé, coloque na nossa boca um novo cântico de adoração a esse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que pela sua palavra fala tanto ao nosso coração, que nós o adoremos em espírito e em verdade, em todo o tempo, vigiando sempre, expulsando pensamentos de incredulidade. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e vamos adorá-lo em todo o tempo. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, vamos adorá-lo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.